Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre os cristãos e a política. Será que esses dois assuntos se misturam? Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com ele que é advogado, especialista em direito público constitucional, administrativo e tributário, formado no REMA e na Escola também de Ministros REMA. Eu estou aqui com ele, Arthur Rocha. Eu estou tão feliz porque ele já esteve aqui. Arthur, amém. Seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Estamos aqui para trazer, esclarecimentos a vocês que nos assistem, porque é um tempo que a gente vive, de eleições, de exercício da cidadania, e é tão bom estar aqui mais uma vez. No outro podcast a gente falou sobre um pouco de aborto, falou sobre a importância de se posicionar em relação ao aborto. E hoje eu estou novamente aqui, graças ao seu convite, eu agradeço muito. Amém, eu que agradeço. E vai ser um dia bem especial hoje. Amém. Eu creio que nós vamos aprender muito. E assuntos como aborto, como a política, as pessoas falam assim, é um assunto polêmico, mas diante de Deus, nenhum assunto é polêmico, porque Deus sempre vai trazer clareza por onde devemos caminhar para o nosso próprio benefício, Arthur? Verdade. Então vamos lá, vamos começar. Abra o seu coração, abra a sua mente. Nós vamos falar da política aqui, não em questão partidária, mas realmente trazendo esse assunto dentro das escrituras sagradas. E aí, vamos começar pela pergunta que todo mundo faz. Amém. Religião e política não se misturam. Não se misturam, Arthur? Diga aí pra gente. Na verdade, depois que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós ganhamos uma nova vida, Amém. E essa nova vida que temos é a vida de Cristo, é a vida de Deus em nós. E com isso, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e é como se fosse uma fonte que jorra, De dentro de nós, uma fonte que jorra, uma fonte que salta de dentro de nós para fora e que se manifesta em atitudes, que se manifesta em atos, que se manifesta em gestos, como, por exemplo, o gesto de votar corretamente. Uau! Então, glória a Deus. É algo poderoso que não é restrito à minha casa apenas, ao exercício da minha fé dentro da minha casa, ao exercício da minha fé dentro da minha família, mas que vai além, vai muito mais além, Isso se exterioriza em todas as áreas da nossa vida. A nossa fé cristã, ela toma forma não só no meu casamento, na minha família, na educação do meu filho, Não só no meu trabalho. Eu aplico meus princípios e valores do reino de Deus, e eu sou chamado para isso, para implantar o reino de Deus aqui na Terra, implantando os princípios e valores do reino de Deus aqui na Terra. Então eu faço isso, essa implantação dos princípios e valores do reino de Deus, que é o reino que nós representamos hoje. Faço isso em tudo que eu fizer, em todas as áreas de atuação que eu tiver. Se eu sou na minha família, eu aplico na minha família, eu manifesto a minha fé em todas as áreas da minha vida. E, por que não, no aspecto da cidadania? Por que não no aspecto da política? Não é, Débora? Então, assim, a igreja, ela não tem partido político. Mas a igreja, ela é a consciência do Estado, ela orienta o Estado, ela influencia o Estado. Uau. Ela aplaude o governante na hora que tem que aplaudir, na hora que tem que elogiar, mas também a igreja, ela precisa repudiar o erro, condenar o erro, criticar na hora que tem que criticar, repreender na hora que tem que repreender, condenar na hora que tem que condenar e inspirar os seus fiéis a votar de forma correta, a se portar de forma correta, porque existe uma forma de a gente se portar, existe uma forma do cristão hoje, seja ele evangélico, católico, que nos assiste hoje, a se posicionar de uma forma equilibrada, de uma forma que você realmente possa defender esses princípios e valores, porque se você se diz cristão, você tem por trás dessa afirmação que defender os princípios e valores cristãos, Porque se você se diz filho de Deus, você representa um reino. Então, eu e você, depois que nascemos de novo, Débora, nós somos embaixadores. Eu estou aqui conversando com a embaixadora Débora. Amém. Eu com o embaixador Arthur. E você aí também embaixador. Amém. Então, nós somos embaixadores, representantes de um reino de Deus. É sério isso. E a nossa missão com isso é implantar a cultura do reino de Deus aqui na Terra. Aqui na Terra. E como é que eu faço isso? Como é que a gente pode fazer isso? Defendendo esses princípios e valores em tudo. Buscando, e como a gente vive em uma época eleitoral, de eleições, buscando escolher bem, buscando votar bem, buscando
representantes envolver, legítimos. né? E se envolver, né? Porque tem gente que, não se tem envolver. nada a ver, eu sou crente, política Isso. não tem nada a ver, não vou me meter com isso. Isso. E esse tipo de comportamento, Débora, deixou a política do jeito que está hoje. Porque verdade. eu e você, Débora, nós somos embaixadores, nós somos representantes do reino de Deus e nós somos sal e luz. Então, se nós, que somos luz, não entramos na política, o que aconteceu com a política hoje? Né? A política, ela entrou em trevas, totalmente, né? Então, a luz, ela coloca fora as trevas. A luz, ela afasta as trevas. Então, quando o cristão se omite, quando o cristão deixa a política para trás, não quer saber de política, porque a política é algo sujo, vai ficar mais sujo ainda. Porque a sua omissão faz com que a política se torne algo mais sujo ainda. Então, você não manifesta a sua luz, você não manifesta a sua luz, você não manifesta o sal que você é na política, e a política ela vai se deteriorando. Porque qual é a função do sal? A função do sal, né, como a gente conhece, é conservar, né? Então, se eu não estou conservando, se eu não estou na política, se eu não estou acompanhando a política, o que vai acontecer com a política? A política se apodrece, porque o sal tem a função de conservação, de conservar, né, aquilo que está lá. Então, se eu não estou conservando, eu vou ajudar ao processo de deterioração. Eu vou ajudar com que as trevas se perpetuem, né, indefinidamente. E o cenário é só piorar a cada vez mais. Então, se a gente não se manifesta, não age politicamente, não faz o bem, não promove a justiça dentro da política também, dentro de todas as esferas que compõem a nossa vida, mas principalmente dentro da política, a política ela vai se deteriorando, porque eu não estou sendo sal. Eu não estou sendo luz. Eu não estou colocando as trevas da corrupção para fora. Eu não estou colocando as trevas dos acordos políticos nefastos para fora, né? Eu não estou colocando para fora as trocas de favores, né? Que acontece entre os políticos, mas que acontece também entre eleitores e políticos. Sim. Né? É a questão da troca de voto, de venda de votos. Então, assim, é algo interessante que precisamos agir urgentemente para tirar esse atraso, né? Dessa visão retrógrada, para que a gente possa avançar no meio político e conquistar o meio político, implantar no meio político também essa realidade do reino de Deus. Quando a gente vota, é a nossa voz. É a voz do cristão, dizendo, exatamente, eu escolho esse daqui para me representar. Exatamente. Então, quando a gente não faz isso, de fato, é sério. Você falando aí, acaba que os cristãos, por não acharem que é uma coisa suja, eu não tenho nada a ver com isso, e aí deixam de fazer, deixam de falar, deixam a voz, calam a voz, né? Isso da igreja nessa área da política. Exatamente. E nós estamos num sistema democrático, né? Sim. Representativo. Então, assim, Deus ele dá uma oportunidade pra gente de eleger candidatos. Então, tem algum corrupto? Você é corrupto? Não. Você é corrupto, Débora? Não. E por que a gente elege tantos representantes corruptos? Né? Nós somos uma sociedade de mais de 80% de cristãos. É verdade. Né? Então, mais de 80% da nossa classe política deveria ser compatível, deveria defender nossos princípios e valores. Não é? E a gente não vê isso. Por que será? Porque estamos votando branco e nulo? Porque estamos nos omitindo? Porque estamos votando naquele político que nos dá 2 sacos de cimento? Né? Porque se você está querendo 2 sacos de cimento, você vai numa material de construção. Você está votando corretamente com o seu representante? Nesse sentido, não é? Porque muitas vezes a gente acaba vendendo nosso voto. E por um emprego, por exemplo, né? Tudo bem que se você está procurando um emprego, busca uma agência de emprego, busca distribuir seu currículo, mas não vai atrás de um político, não aceita um presente de um político, porque além de ser crime, além de ser algo ilícito, de acordo com a lei, isso corrompe o teu caráter, isso corrompe a tua integridade, e isso, você promove as trevas dessa forma. Exato. Né? Você é um representante legítimo do reino de Deus, você deveria defender os princípios e valores do reino de Deus, mas acaba o quê? Sufocando isso, né? Acaba não sendo sal e luz e acaba ajudando a corromper ainda mais as eleições, ao sistema do nosso país, e acaba contribuindo com as trevas, com a expansão das trevas. Esse podcast aqui, né, esse assunto que você, glória a Deus, decidiu aqui pra gente conversar, é realmente para trazer a consciência, né? Porque o que acontece? A pessoa que vende o voto dela para alguém, no caso, a pessoa que compra o voto de alguém que vende o voto,
precisa gerar consciência do que isso significa. Se você, Arthur, está se elegendo e você vende o voto para mim, Isso. o que você não vai mais vender lá dentro quando entrar? Isso. Então, é justamente trazer a consciência do que de fato é ser político. O que de fato é alguém chamado, porque é um chamado específico de alguém para estar ali dentro, para cumprir uma missão de cuidar do povo. E aí, quando isso não acontece, a gente não tem consciência sobre os fatos, a gente vende o nosso voto. E aí a gente vende a nossa nação, a gente vende o nosso caráter, a gente vende. Então, porque nós não temos consciência. Exatamente, né? E Deus nos dá escolhas. Deus só fala pra gente, escolha, eu te dei o livre-arbítrio. Pra você exatamente escolher entre a alegria ou o gemido, né? Porque lá em Provérbios 29, 2, diz o quê? Quando os justos governam, o povo se alegra. Uau. Né? Então, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Então, tá na nossa mão, tá no nosso dedo, né? Principalmente na hora que a gente vai votar atrás da urna, a gente precisa definir e decidir se a gente vai se alegrar ou se a gente vai gemer, se a gente vai chorar, se a gente vai sofrer, né? Então, como eu estava dizendo, nós somos embaixadores, é o que está escrito em 2 Coríntios 5:20, né? Mas o embaixador, como representante do reino de Deus, ele tem algo para fazer, né? Então, assim, como Jesus fazia o bem, a gente também é chamado para fazer o bem, né? Jesus, ele andava por toda parte fazendo o bem, né? E lá em Provérbios 31:8, o que diz lá? Abre a boca, né? A favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Ou seja, isso é um papel de um embaixador. É você abrir sua boca, erguer a sua voz e defender aquele que não tem condições de se defender, né? Abrir a sua boca, julgar retamente, fazer justiça, promover justiça aos pobres, aos necessitados, ao nosso povo. Amém. É o que o político deveria fazer. Mas, às vezes, o político hoje vai atrás apenas de seus próprios interesses. Mas existem políticos bons, né? Hoje existem políticos bons, graças a Deus. Você pode escolher políticos bons. Agora, existem também eleitores bons? Existem eleitores de bom caráter? Porque se existir apenas políticos bons e sinceros, sem um eleitor de bom caráter, que vote, que decida pelo bem de verdade, né? Sem buscar também seus próprios interesses momentâneos, a gente não vai para frente. A gente precisa ter candidatos bem, né? Com bom caráter, mas também eleitores que saibam votar nesses candidatos. Pra e tudo que não funcionar, busquem... né? Para tudo funcionar, né? E às vezes a gente fica meio cansado, né? De, eu voto direito, mas as coisas não acontecem, né? Ou seja, eu estou me cansando de fazer o bem, né? Mas não se canse. A Bíblia diz, Gálatas 6:9, não se canse de fazer o bem, né? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, e hoje a gente tem, né? Estamos próximos de uma eleição municipal, né? Então as eleições estão aí, é uma excelente oportunidade, né? Então a Bíblia fala, por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, né? Então a gente precisa fazer justiça aqui na Terra. Nós somos promotores de justiça. Amém. Então somos embaixadores, mas também promotores de justiça, né? Então, Salmos 82:3 fala, fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente. Existe um modo de você proceder aqui na Terra, né? Para com o aflito, para com o desamparado. Socorra ao fraco, socorra ao necessitado. Tire eles das mãos dos ímpios. Tire eles das mãos desses corruptos, que apenas se servem, né? Do apoio de eleitores fracos, necessitados pela ausência de políticas públicas, né? Pelo fato de termos escolhido péssimos governantes. E essa massa de manobra se torna um instrumento na mão de políticos corruptos, né? É muito triste. Então, né? é muito triste. E que se alimenta também de eleitores que acabam também fazendo corrupção. Porque da mesma forma que tem... Porque a corrupção é o quê? A gente acha que a corrupção é só roubar dinheiro. Mas não, a corrupção é vender votos também, né? Então, assim, o problema do cristão hoje, que fez com que a gente se omitisse na política, é que, não, vamos orar para resolver, né? Vamos orar para resolver. Então, eu voto aqui em um candidato, né? Em um candidato ou em um partido político, né? Que defende o aborto, né? Por exemplo, eu voto em um candidato. Acabei de votar em um candidato que defende o aborto. Acabei de votar em um partido político que defende o aborto. E logo após, à noite, eu vou para um culto. Orar, pedir a Deus para que o aborto não seja legalizado no nosso país. Então, atitudes incoerentes, atitudes contraditórias. Deus não ouviu essa oração. Deus não ouve essa oração, porque é uma oração incoerente. É uma oração que não é respaldada em cima de uma postura coerente. Precisamos de coerência no meio cristão, Amém. não é? Amém. Então, assim,
é algo que a gente precisa refletir. E por mais que a palavra aqui hoje seja uma palavra um pouco forte, mas é para a gente meditar. Ninguém que está querendo condenar você. Mas deixa o Espírito Santo falar com você. Amém? Amém. Então, é mais ou menos isso. Porque a oração do justo pode muito ter seus efeitos. A gente sabe disso. Mas quem é esse justo? O justo é aquele que pratica atos de justiça. É aquele que pratica atos de bondade, atos de justiça, promove a justiça, tem um conjunto de atitudes, tem uma postura correta. De Cristo, né? De Cristo. Porque Cristo está em nós. Isso. Né? Então, assim, é isso. Essa oração dessa pessoa que é coerente entre o que ela fala e o que ela pratica é a oração que Deus ouve, não é? Uhum. Porque, às vezes, a gente ora no sentido da direita, mas faz as coisas, faz as nossas atitudes, age, né? No sentido da esquerda. Uhum. Né? Então, assim, são duas direções opostas. Como é que Deus vai resolver isso? Não vai resolver nada. Não vai nem ouvir a sua oração. Né? Então, assim, é algo extremamente importante a gente trazer isso para gerar reflexão. E, Arthur, a gente precisa ter as duas consciências, né? Primeiro, a consciência de eleitor, Isso. porque domingo, esse episódio, você está assistindo no sábado, então amanhã é dia de eleições para você, para mim. Então, nós vamos votar. Primeira responsabilidade do eleitor, né? Isso. E também tem aquelas pessoas que têm o chamado para estar na política e precisam estar lá. É engraçado que eu gosto muito de fazer essa pergunta para as pessoas. Você se candidataria? Você seria um candidato? E todo mundo faz, Deus me livre. Ou seja, as pessoas já criaram realmente, já tá uma área, como você falou, tão suja, né, de corrupção, de coisas erradas. A própria cidade, a própria sociedade é um reflexo daqueles que governam ela. Então, a gente precisa mudar esse pensamento, né? Débora, eu entendo que eu preciso estudar mais sobre política, sobre os candidatos e me envolver mais, porque isso fala sobre a minha cidade. Isso. É como eu estar dentro da minha casa, vamos dizer que minha casa seja o meu território, e eu não me importo com nada. Exatamente. Então, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então, cuide bem dessa terra, né? Ou seja, não vote errado, não. Porque depois eu vou ter que consertar o que você fez, aí você vai orar pra mim, pra eu consertar o erro que você fez. E a consequência vem, né, Arthur? E a consequência vem. Aí depois a gente quer culpar Deus. Fruto da nossa escolha, né? Se você escolheu. Se você não escolheu, se você votou branco e nulo, pior ainda. Porque você se omitiu e você vai ser obrigado a sofrer as consequências de uma decisão que você nem sequer escolheu, né? Exatamente. Então, assim, é algo que a gente precisa sempre refletir, né? Porque realmente nós somos o quê? Nós somos cidadãos dos céus, mas também da terra. Sim, né? estamos aqui, né, Arthur? Temos aqui. Então, temos o quê? Dupla cidadania, né? Então, nossa pátria está no céu, como diz Filipenses 3:20, mas também nós temos cidadania terrena. Assim como o apóstolo Paulo, quando ele foi preso, naquele momento em que ele foi preso, ele não passou pelo julgamento formal, né? Ou seja, ele fez questão de deixar isso claro, de exercer o direito dele, né? De acordo com o direito da época. Muito legal, né? Essa parte. E é muito interessante, né? Atos 16:35, né? Que diz assim, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Ou seja, Paulo aqui não ficou calado, Paulo aqui não se omitiu, você não foi chamado para se omitir. Amém. Você não foi chamado para ter uma vida passiva, o seu Deus, o seu Pai não é passivo. O seu Deus, o seu Pai, ele espera de você e de mim atitudes concretas, coerentes com a fé que a gente diz ter, né? Então, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E aí o próprio Jesus disse, né, ao Pai, pediu ao Pai, não peça que os tires do mundo. Então, ele não quer que a gente saia daqui, né? Porque se a gente sair daqui, o mundo acaba, né? O mundo se acaba, o mundo se autodestrói, né? Por quê? Porque ele não quer tirar a gente daqui porque a gente tem uma função. Além de ser embaixador, somos sal e luz. Isso. Então temos uma função. Precisamos iluminar, precisamos salgar essa terra. Né? Eu declaro você a sua luz brilhando mais forte. Amém? Amém, amém. Eu declaro o seu sal salgando mais forte. Amém, amém. A nossa consciência realmente crescendo sobre esse assunto. Porque precisamos fazer a diferença. Precisamos da igreja atuante, né, em diversos setores. Isso. A arte, a política, em todos eles. Isso, porque a gente é um agente de transformação. A gente precisa ocupar todos os espaços. Como você falou, na arte, na política, na economia, em todas as áreas, a gente precisa ocupar
chegou a hora de a gente ocupar. Vamos exercer nossa fé não só apenas dentro de uma igreja, não só apenas dentro da nossa casa. Eles, o mundo, o sistema do mundo, quer que a gente exerça a nossa fé apenas na nossa casa, apenas dentro de 4 paredes de uma igreja, mas não. Nós vamos ocupar todos os espaços. Nós vamos ocupar o cenário político. Nós vamos ocupar as artes, os filmes, o cinema, Amém, todas as artes. os filmes. Né? Os melhores vão vir dentro da igreja. Por quê? Por que isso? Porque a gente quer aparecer? Não, porque nós somos a resposta para esse mundo. Nós somos a solução para esse mundo. Deus sabe disso. Então, Deus espera de você uma atitude. Né? Deus tem expectativa em você de que você se manifeste, de que você exerça realmente autoridade nesse mundo, de que você se mostre e de que você se amostre mesmo, porque a luz precisa ser amostrada. Por isso que a gente coloca a luz, né, no lugar de cima, Imagina para se iluminar. a gente pega uma luz e põe embaixo dessa mesa aqui. Não vai iluminar. De fato, nós precisamos saber quem somos e ser, né? Exatamente. Praticar. E lutar, e lutar pelos princípios e valores da gente, né? E não ficar de conluio com coisas erradas. Porque Deus sabe de tudo, né? Amém. Não há criatura que não esteja manifesta na sua presença. Hebreus 4:13, né? Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar contas, né? E Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão te vendo, estão me vendo, né? Estão vendo os corredores dos bastidores da política, os bastidores do que acontece dentro de uma Câmara Municipal. Deus está vendo, né? vai estar vendo na cabine, né? Você vai votar lá, então Deus está lá tá vendo o que você, quem você está votando, né? Em como você está votando. Exatamente. Então, assim, tudo bem que a gente não está julgando se você vende o seu voto por um emprego. A gente sabe que você passa necessidades e eu também passo. Então, mas esse é um momento de tentação. Tudo bem, pode ser um momento de tentação mais forte para você do que para mim, mas isso faz parte da vida. A tentação chega e chega a qualquer pessoa. Mas cabe a mim, a você, sustentar uma postura ética, não é? Sustentar um caráter e não manchar a sua integridade moral, né? Porque, assim, às vezes, o que acontece? A gente fica escravizado por isso, por essa proposta, por um presente que a gente ganha de um político. Às vezes o político, ele dá algo para você, mas ele dá com segundas intenções. Você recebeu, talvez até com pureza de coração, mas você será cobrado no futuro, nas próximas eleições, a votar nele, né? Então, assim, é algo que a gente precisa ser forte e corajoso. Por isso que a Bíblia diz, seja forte e corajoso para negar esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque você não pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E ao dinheiro. É isso que diz a palavra, Mateus 6:24. A gente não pode servir a Deus e às riquezas. A gente não pode querer agradar a Deus, né? E ao mesmo tempo querer agradar o sistema desse mundo corrompido e perverso, que tenta sempre nos comprar. Exato. A gente lembra, bem rapidinho, a gente lembra de José, né? A gente tem várias pessoas na Bíblia, né, que tiveram ocupação política. E aí eu gosto muito da história de José, porque você falando aí, as tentações vão vir, né? A oferta do saco de cimento, a oferta, né, de eu te dou um presente e você vota em mim, virão. Mas nós precisamos manter o nosso caráter. José, por exemplo, ele foi jogado num buraco pelos próprios irmãos. Ele foi lançado na prisão, né, por uma acusação falsa, mas ele não deixou de estar sendo fiel a Deus, porque Deus é fiel com a gente, então que a gente possa realmente ser fiel a Deus em todos os momentos. Então, assim, realmente, o que diz Provérbios 15:27, né? O que é ávido por lucro, desonesto, transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Né? Ou seja, a gente precisa odiar o que Deus odeia. A gente precisa amar o que Deus ama. Então, odeia o suborno, como diz Provérbios 15:27, e você vai viver. Mas se você for querer tirar proveito em tudo, né? Querer o lucro desonesto, isso vai te trazer um caos, isso vai te trazer estresse. Então, não aceite presentes ou favores que comprometam a sua integridade moral, né? Amém. Porque isso gera esse jugo da escravidão. Porque isso gera em você um sentimento de ser obrigado a ser grato àquela pessoa, àquele político, né? E aí você fica nesse ciclo vicioso. Todas as eleições você tem que votar naquele político, porque aquele político sempre te deu alguma coisa e sempre continua te dando, e você sempre continua aceitando. Então você é livre, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Amém. E por que está voltando a esse jugo de escravidão? A gente não precisamos nos submeter de novo a esse jugo de escravidão, porque isso é um jugo de escravidão, né? Então eu quero chamar a sua consciência, a sua atenção para isso. Não se escravize novamente. Não aceite presentes. Não aceite suborno de quem quer que seja, né? Não venda seu voto. Não se submeta a esse jugo de escravidão, porque você sempre, depois, você não tem como sair disso. Depois você fica ameaçado. O seu emprego lá na prefeitura, o seu cargo comissionado, fica ameaçado. E como é que você vai pagar suas contas? Mas lembre-se, o seu provedor não é um político. Amém? O seu provedor é o Senhor. É a Ele que você tem que se recorrer, não é?
Que maravilha. Então, Que assim, a gente precisa ser um caba macho, uma mulher arrochada, né? Se eu sou nordestino, eu preciso sustentar o meu nordestinês em todos os lugares. Se eu for para o sul do país, eu preciso lá ser forte e corajoso, sustentar o meu nordestinês, digamos assim, né? Então, se eu sou crente, se eu sou católico, eu preciso sustentar minha fé em qualquer lugar que eu vá, né? Ou seja, eu preciso manifestar isso sem medo, sem vergonha do evangelho, sem vergonha dos princípios e valores que você tem. Você precisa manifestar isso, né? Você precisa ser nordestino em qualquer lugar que você vá. Vamos supor, é um exemplo, para você entender, né, o que está em jogo aqui, né? Ou seja, às vezes a gente fica meio tímido, né, Débora? O que vão pensar de mim? Todos os meus parentes venderam o voto. Mas eu não vou vender. Eu vou ficar mal na fita, né? Vou vender também. Exemplo, né? Entendeu? Então, assim... É porque tem influência, né? A influência das pessoas ao lado. Então, assim, a amizade com o mundo é inimiga de Deus, né? A Bíblia diz. Então, se você quer ser amigo do mundo, desse sistema corrompido, você vai ser inimigo de Deus, né? Então, não comprometa a sua integridade, o seu testemunho. Prefira sempre o pouco, né? A Bíblia diz, melhor é o pouco, havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Então, permaneça firme. Uau. A Bíblia sempre nos orienta. Olha, permaneça firme na sua fé, nos seus princípios. Haja de acordo com seus princípios morais e éticos que regem o Evangelho de Cristo, né? Retenhamos firme a confissão da sua fé, dos seus princípios, não é? Então, porque fiel é aquele que prometeu, Hebreus 10, 23. Ou seja, seja firme. Seja firme naquilo que você acredita. Seja firme nesses princípios e nesses valores que você tanto acredita. Ou você não acredita neles? Porque se você acredita neles, você vai defender. Mas você não vai defender de qualquer jeito. Você vai defender com paixão. Você vai defender com ousadia. Você vai defender com coragem. Porque esse tempo requer homens e mulheres corajosos. É verdade. Né? Então, apeguemos-nos firmemente. É outra versão que diz. Apeguemos-nos firmemente. Sem vacilar. É sem vacilar. É sem voltar para trás. É sem retroceder. Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. É você colocar a cara a tapa. É você denunciar o que precisa ser denunciado. É você não aceitar presentes e favores de ninguém, troca de favores de ninguém. É você não se corromper. Não é? Amém. Então, Hebreus 10, 35, o que diz? Nesse mesmo sentido, não abandone a falsa confiança. Ou seja, não abandone os seus princípios. Não abandone os princípios e valores do reino de Deus, ao qual você representa. Meu querido, você é embaixador. Você está aqui na terra. Você representa algo muito maior do que você. Você representa um reino de Deus aqui na Terra. E como é que pode você é um representante de Deus aqui na Terra também participar dos mesmos costumes daqui da Terra, né? Dos mesmos costumes e dos mesmos princípios e valores desse mundo corrompido? Não é coerente, não é? Então, em outra versão diz, portanto, não abram mão da sua firme convicção, da sua firme confiança. Não abra mão. Sempre a palavra de Deus diz, não abra mão, não retroceda, permaneça firme. Por quê? Porque acho que o próprio Deus sabia que era difícil, né, Débora? Claro. Às vezes. Porque a gente tem uma carne, a gente tem uma alma. E às vezes a gente tem os sentimentos dentro da gente. Às vezes a gente precisa de um emprego. E às vezes a gente, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Mas peça ao seu pai, ele vai te dar. Pelos meios lícitos. E não por questão de troca de favor. E muito melhor, né? Quando Deus nos dá aquilo que ele tem guardado pra gente. Do Exatamente. que estar nesse lugar de... Eu achei perfeito. Jugo de escravidão. Isso. É exatamente. Então, o meu justo viverá pela fé. Não é isso que diz a palavra? Então, a gente vive pela fé. E viver é isso. É em todas as áreas. A gente vive em todas as áreas. Eu não vivo só na minha família. Eu vivo em tudo. Eu vivo como cidadão, né? Como filho de Deus e em todas as áreas da vida. Então, a Bíblia diz, né? Que não somos os que retrocedem para a perdição. Mas somos os da fé, para a conservação da alma. Então, precisamos conservar aquilo que a gente acredita. Amém. Os princípios e valores que são imutáveis, não muda. A sociedade pode mudar, né, Débora? Pode se modernizar, entre aspas, pode progredir, entre aspas, mas a palavra de Deus não muda, né? E o que me assusta às vezes são cristãos progressistas. Aqueles cristãos progressistas, ditos progressistas, temos que ter cuidado com isso, com o progressismo, com o modernismo, porque a palavra de Deus não muda, né? Então, nós somos representantes do reino de Deus, né? Então, e a palavra não muda. Princípios e valores não mudam, né? Princípios e valores são eternos, imutáveis, inegociáveis. E são os únicos que dão resultados positivos, né, Arthur? Isso. E lá em 1 Coríntios 15, 58, diz o quê? Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes, né? Na obra do Senhor. Ou seja, sempre a palavra de Deus pedindo, mandando a gente ser firme, né? Sede vigilantes, permanecei firme na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, né? Então, sempre isso, lembrando sempre. E eu li um livro recentemente. Esse livro aqui é muito interessante, né? Conivência Cristã na Arena Política.
né? Legal. Então esse livro aqui é do bem... Rubens Nascimento. Do Rubens Nascimento. E tem uma página lá, se a gente puder ler, eu vou ler rapidinho, porque fala da hipocrisia, gente. Olha, esse podcast é um dos podcasts talvez mais, né, fortes. E foi logo comigo, então me perdoe, Débora, porque assim... Não, por favor, fale a verdade. É algo... de Deus. Quem ama fala a verdade. Amém. Então, olha o que diz aqui. É fundamental compreender que o verdadeiro discipulado cristão vai muito além de uma mera aparência religiosa ou devoção superficial. Em Mateus 7, 22 e 23, Jesus adverte sobre a gravidade da hipocrisia espiritual e profanação da fé, dizendo, olha o que Jesus diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Nunca os conheci. É Jesus falando. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aí o autor diz, né? Fico imaginando algumas pessoas apresentando as suas razões e ouvindo, em consequência, uma resposta inesperada do tipo, mas, Senhor, fui um bom governante, fiz tantos hospitais, escolas, gerei empregos. Aí Jesus fala, afastem-se de mim, vocês que praticaram a corrupção. Meu Deus. Aí, mas, Senhor, fui um líder pastoral renomado, cuidei de um imenso rebanho, influenciei gerações. Aí Jesus fala, afastem-se de mim, vocês que apoiaram ideologias políticas antibíblicas e levaram pessoas ao engano. Mas, Senhor, atuei em departamentos, fiz ação social, fui um bom membro e honrei o pastor. Aí Jesus fala, afastem-se de mim, vocês que apoiaram ou foram coniventes com mais escolhas políticas e se tornaram amigas do mundo. Mas, Senhor, fui candidato eleito algumas vezes, representei dignamente o povo cristão. E aí Jesus fala, afastem-se de mim, vocês que desempenharam um personagem de aparência cristã, mas profanaram a minha igreja e envergonharam o evangelho com seu péssimo testemunho. Aleluia. Então, gente, isso daqui é hipocrisia. Ou seja, o que mais tem hoje, talvez até no cenário político, são candidatos que ostentam, né, uma imagem política. Se eu fosse aqui um candidato, vamos supor que fosse um candidato religioso, chegasse aqui para Débora e falasse, olha, o versículo tal, louvado seja o nome do Senhor, começar a falar aqui coisas religiosas, você que está do outro lado, talvez ainda não está tão preparado para discernir algumas coisas, você acaba sendo ludibriado por essa fala, por essa postura, por essa eloquência, porque ele chegou com a Bíblia, porque ele participou de um culto, porque ele foi a uma missa. Porque aparentemente, né, ele tem todas as características aparentes de ser um bom político. Mas, na verdade, não é. O que esse político ele faz nos bastidores da Câmara Municipal? O que esse político ele faz nos bastidores da prefeitura? Qual é o caráter desse político? É isso que a gente precisa analisar. E não ver apenas a aparência, não é? Porque a aparência engana. E estamos cheios disso no nosso meio, infelizmente. Né? E, às vezes... Então, assim, os seus critérios de escolha, você tem que estudar a história do político, né? O que esse político fez ou já fez, né, para beneficiar a sociedade, né? Não é se o político é simpático ou não. É realmente avaliar. É avaliar. É tipo um né? casamento. Você não vai casar com qualquer pessoa. Exatamente. Né? Você vai avaliar. A sua diarista, Débora, você avaliou muito bem. A diarista que está na sua casa cuidando, fazendo faxina, você avaliou muito bem ela. Você não coloca qualquer pessoa dentro da sua casa. E por que a gente quer colocar qualquer pessoa lá, não é? Então, assim, o poder vem do povo. Então, o poder vem da gente. Cabe a gente saber escolher. O problema é que a gente não sabe escolher, se engana e até mesmo idolatra certos personagens políticos. Ou não dá certa importância, né? Para as eleições, para a política mesmo, para o voto. Exatamente. Que é esse despertar que a gente precisa ter. É esse despertar, né? Então, assim, a gente é chamado para combater o erro, né? Em Judas 1,3 diz assim, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comunhão, da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez todos foi entregue aos santos. Ou seja, aqui a Bíblia está nos exortando a batalhar. Batalhar aqui é lutar com todas as forças. Né? Lutar com todas as forças diligentemente pela fé. Diligentemente pelos nossos princípios e valores. Então, assim, eu e você precisamos lutar com todas as nossas forças. Defendendo aquilo que a gente acredita, se é de fato que você acredita em alguma coisa. Né? Lutar pelos nossos princípios e valores. Em outra versão diz, né? Querido amigo, eu pretendia escrever-te sobre a nossa incrível salvação, da qual todos participamos, mas a gente sentia a necessidade, olha só, mas sentia a necessidade de desafiá-lo a defender e lutar vigorosamente pelas crenças que prezamos.
Pois Deus, através dos apóstolos, confiou de uma vez por todas essas verdades aos seus santos crentes. Então, veja, é um desafio, né? Então, ele está nos chamando nos desafiando a defender e lutar vigorosamente. Não é de qualquer jeito. É de forma vigorosa. É de forma corajosa. Pelas crenças que a gente acredita. Pelos princípios e valores que você acredita. Amém. Pelos princípios e valores conservadores que você acredita. A gente precisa ter o entendimento que, por exemplo, eu prego o evangelho. Nós pregamos o evangelho aqui no podcast, né? Pregamos é o que é falar, né? É realmente explicar aquilo que está na palavra, o que é a verdade. Mas a gente precisa entender que, para de fato dizermos assim, nós somos ramos que estamos enxertados na videira que é Cristo, é de fato os nossos frutos. E os nossos frutos é aquilo que a gente pratica no dia a dia. Então, se eu digo que tenho Cristo em mim, mas eu vendo o meu voto, você está negando um valor que Cristo, entendeu? Então, é de fato trazer essa consciência de que nós somos cristãos em tudo. Na prática. Em ser mãe, em ser esposa, em ser esposo, em ser eleitor, em ser um político, né? Exatamente. Em ser um médico, em ser um engenheiro, um advogado. Exatamente. Então, assim, realmente, a nossa democracia é representativa. Você tem que escolher alguém que pensa como você. Tá bom? Então, assim, se você pensa que aborto não deve ser legalizado, se você pensa que a ideologia de gênero, se você acredita que a ideologia de gênero é algo ruim e que não deve ser implantado, se você pensa que as drogas não devem ser legalizadas, você tem que votar em um candidato que pensa igual a você, meu querido. Por isso tem que estudar e analisar. É o mínimo que você precisa fazer, é votar em candidatos que pensam como você. E em partidos que pensam como você. Porque às vezes a gente só vota no candidato, né? Esquece do partido. É verdade. Então, né? O partido é muito importante. A ideologia do partido. O que o partido crê? O que o partido... Como eu poderia pesquisar? Por exemplo, quem está nos assistindo, eu quero ter essa consciência. Por onde é que eu começo? Existe um site, existe um lugar que a gente pode fazer essa busca para entender em quem a gente vai votar? Dá um Google, né? O famoso dá um Google. Que lá no nome... tem tudo. Dá um Google ali, pesquisa o nome do teu candidato na internet, vê as notícias lá do Google que envolvem o nome desse candidato. Para só de olhar o Instagram, a vida do povo, e vai lá olhar o candidato que investiga. Tu tem que votar. Você sabe como investigar na internet, você sabe. Você vai lá atrás, vai lá nas redes sociais do candidato também, mas vai mais. Procura entender, até mesmo vai no site do partido, procura ver o programa do partido. Isso, né? Quantas pessoas leem o programa do partido? O programa do partido, o plano de governo daquele candidato, daquele prefeito, né? Se nas eleições passadas o que ele prometeu ele cumpriu, como ele votou, né, no mandato passado, né? Então, em votações importantes, como é que ele se comportou? Ele votou contra o povo? Ele votou contra a justiça? Né? Como é que ele se comportou? Você tem que ir atrás. Como foi o procedimento desse político? Como foi o procedimento desse político? Se ele responde a algum processo, que tipo de processo? E tudo isso, né? Realmente não se conformar com esse mundo, não se conformar com esse século. Não aceitar passivamente as injustiças e os vícios políticos, mas buscar ativamente promover mudanças. Porque nós somos agentes de transformação. Nós somos promotores de justiça, né? E outra coisa, a gente precisa também não ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, como diz Efésios 5:11, né? Então a gente não pode ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. A gente precisa reprovar isso, né? Então, reprovar o que precisa ser reprovado, denunciar o que precisa ser denunciado, combater o erro. Porque senão, se eu me omito, eu vejo, mas eu me omito. Se você se omite, você está sendo cúmplice da corrupção. Você está sendo cúmplice dessas obras das trevas. Você também é um corrupto. Você também é um corrupto. Você é um conivente com aquilo, um complacente, um corrupto. Você está concordando com aquilo que você está vendo. E para isso a gente precisa ter coragem, né? O tempo todo a Bíblia diz, ser forte e corajoso. Porque realmente demanda da gente coragem. Né? E muita. Não é pouca não. Né? Então, muita, não é pouca não. Não se ver... As trevas não estão brincando, não. Estão brincando de ser trevas. Cada ano que passa, as coisas estão piores. Exatamente, né? Então, a gente não pode se envergonhar. Estar pronto, ficar usado para defender os princípios e valores do reino de Deus, né? Amém. Então, assim... Em Marcos 8:32, Jesus falando. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, né? Quando vier na glória do seu Pai como santos anjos. Então, não se vergonhe de Deus, não se vergonhe das palavras, não se vergonhe dos princípios e valores que você... O mundo vai te achar retrógrado, o mundo vai te achar quadrado, o mundo vai te achar um bocado de coisa. Não sei o que é fóbico disso, fóbico daquilo, fóbico... Deixa o mundo te taxar do que ele quiser.
né? Agora tenha sabedoria na hora de falar, não é verdade? Tenha sabedoria, tenha equilíbrio, tenha amor, tenha domínio próprio, ajeite seu tom de linguagem, ajeite seu tom de voz. Se inspira em Paulo. Se inspire, né? Com equilíbrio, Exato. se porte com equilíbrio, mas fale o que você precisa falar, defenda o que você precisa defender, que são os princípios e valores do reino Não de negue, Deus. não negue Cristo, né? Não negue Cristo. Aquilo Exatamente. que ele jamais faria, não faça. Exatamente. Então somos chamados a promover a justiça, a equidade, lutando contra a corrupção e a injustiça, né? Que Deus já falou lá em Isaías 1:17, né? Aprender a fazer o bem. Isso é o que faz um embaixador. Isso é o que faz um filho de Deus. Atender à justiça, repreender ao opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Ou seja, faça alguma coisa. Ou seja, seja ativo, né? Não fique passivo. Às vezes o brasileiro vê uma notícia e fica passivo, assim, no sofá. Ai, coisas estão assim, tá fluindo, não sei o quê. Uhum. Né? Ou seja, Se acomoda. se acomoda. Se conforma com o sistema desse A gente mundo. não pode se conformar. Então, não seja omisso, tá? Então, existe um pecado da omissão, né, Débora? O pecado da negligência, da covardia. Isso é um pecado, né? Tiago 4,17 diz, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, né? Em outra versão diz, então, se você conhece uma oportunidade de fazer a coisa certa hoje, mas se abstém de fazê-la, você é culpado de pecado. É forte. É forte. É forte. Porque, assim, pense numa oportunidade boa. Eu gostei dessa reflexão, porque ele, se você conhece uma oportunidade de fazer a coisa certa hoje, ou seja, em breve a gente vai estar votando, né? Nas eleições municipais. Pense numa oportunidade boa de você fazer a coisa certa, de você votar certo, né? E ficar com a consciência limpa. E ficar com a consciência tranquila e limpa, né? É. Então, eu e você, como cristãos, a gente também tem que ter cuidado com as ideologias, né? Então, Efésios 5,6 também diz, ninguém vos engane com palavras vãs, né? 2 Timóteo 3,13 diz o seguinte, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ideologias. Cuidado com as ideologias. No mundo da modernidade de hoje, é muito comum aparecer vários tipos de ideologias, mas a gente precisa ter cuidado com isso, né? A ideologia abortista, que a gente já falou um pouquinho sobre isso em outro podcast, né, Débora? E que você que está nos ouvindo, você pode ir atrás desse podcast. Eu vou deixar o link aqui. Isso. Então, e ver um pouquinho, né? O mundo, ele tenta nos enganar, implantando certas ideologias, camuflando a verdade. E entregando para você como se fosse um pacote bem bonito, né? Um presente bem embrulhado. Bonito até. É tipo o fruto, né, de Eva. É. Então, assim, você... Ela achou o fruto bonito, mas depois que mordeu... Exatamente. Por fora é muito bonito, mas por dentro a gente vê e vê que não é bem assim. Porque ela falsifica todo o conteúdo, ela falsifica tudo, falsifica a verdade, a realidade, para te vender algo que não é a realidade, né? E é assim que acontece com o aborto, né? É assim que acontece com a ideologia de gênero. Eles mudam até a nomenclatura, né? Pra deixar a coisa aparentemente bonita. Só que no final, é importante a gente deixar isso claro, que porque a gente tem que fazer esse estudo, né? Que Arthur tá falando, avaliar aquilo que a gente tá colocando a nossa fé, é ver o resultado. Porque Jesus vai dizer que as nossas obras é que vão falar por nós. Exatamente. Então... será? A gente tem que fazer essa pergunta, né? Porque é sobre a nossa vida, não só a nossa, mas das pessoas que estão morando com a gente na nossa nação, na nossa cidade. E avaliar o resultado das obras. Porque elas vão falar. Então, se uma ideologia é vendida aí para a mídia, vamos avaliar. O que a gente está trazendo aqui é esse questionamento. Questiona, avalia. Eu amo, sabe o quê? Falar sobre a mentira e a verdade. Porque entre a mentira e a verdade, vamos lá, vamos bater nas duas? Pode bater na verdade. A verdade vai se quebrar, Arthur? Não vai. Agora, na hora que você bate na mentira, uma hora ela vai desmoronar. Você bate, você vai procurando, uma hora você acha a verdade e se mantenha nela, porque ela tem peso de eternidade, ela é vida para as nossas almas. Então, essa é a vontade de Deus. Que a gente tenha escolhas que vão nos trazer vida. Porque ele é a própria vida, né, Arthur? Exatamente. Então, assim... Temos que ter cuidado. Por exemplo, alguns princípios que a gente defende. A liberdade, né? A liberdade é algo que a gente defende como cristão. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio, a liberdade individual. Porque isso é um dom dado por Deus aos seres humanos, né? E aí, hoje a gente tem liberdade de manifestação do pensamento, liberdade religiosa, né? Então, esse político que eu estou querendo eleger, que eu estou querendo votar nele, ele defende isso também? A liberdade, né? Ele defende a liberdade econômica, ele defende a liberdade, né, da gente, a liberdade de manifestação do pensamento, que hoje está muito... ameaçada, né? Hoje ninguém pode dizer muita coisa na internet, hoje tudo é crime, tudo é fake news. Então, assim, como já derrubaram vários vídeos meus, viu? Já derrubaram vários vídeos, meu Deus do céu. Então, assim, olha que nível de situação que a gente está hoje, né? Então, assim,
A gente não tem liberdade de falar hoje como o seu político vê essa realidade, né? Então, a defesa da vida, como o seu político vê a questão da vida, do aborto, né? Porque a gente, como cristão, a vida é sagrada. Nós cremos que a vida é sagrada, né? Então, nós nos posicionamos contra o aborto. O seu político também deve fazer a mesma coisa, né? Uhum. Então, a família como projeto de Deus, né? O casamento como projeto de Deus, que é a base da sociedade, formado por um homem e uma mulher, né? Então, o casamento como instituição divina, a família como instituição divina, é algo que a gente crê dessa forma, né? E outra coisa que também que a gente crê, né, Débora, nós somos contra, né, a descriminalização das drogas. Como é que pensa o seu político a respeito disso, né? O que ele pode fazer nessa área, né? Então, a descriminalização das drogas é algo que a gente defende, não defende, a gente se posiciona contra, né? Isso. Contra a descriminalização das drogas, contra as drogas, contra a ideologia de gênero. Essa é um dos nossos princípios que a gente defende, né? E a gente paga muito por isso também, por defender a verdade. Mas tá tudo bem, porque a palavra de Deus já disse que a gente vai ter perseguição, né, Débora? Então, claro, porque nem todo mundo vai estar de acordo. Mas isso não pode nos impedir de defender aquilo que nós cremos, né? Até porque o próprio mal tá lá defendendo a ideia falsa dele, né? Fazendo de tudo para destruir a verdade. Então, nós precisamos abrir nossas bocas, atuar de fato como verdadeiros cristãos. Porque é isso. É a verdade. É a verdade. A verdade está com a gente, né? Cristo morreu por nós. Ele morreu por amor a nós. Então, que nós possamos entender esse amor e, de fato, defender aquilo que é verdadeiro e eterno. Exatamente. Então, assim, sempre quando a gente for falar, né, ter esse cuidado que realmente a perseguição vai vir de toda forma. Por mais que você tenha cautela, por mais que você fale com equilíbrio, em amor, né, buscando até mesmo argumentos científicos, né? Porque nós temos de muitos. Para defender a nossa bandeira, para defender nossos princípios e valores, nós temos inúmeros argumentos científicos. Então, mas a perseguição sempre vem. A perseguição sempre vem. Mesmo que a gente use argumentos científicos, faça uma palestra bem, né, fundamentada. Né? E sabe por que não só em versículos, mas na própria ciência. A própria ciência confirma o que a gente defende. E a perseguição, ela sempre vai existir porque é sempre assim, quando o bem está avançando, quando a luz, o entendimento está avançando, é uma questão espiritual mesmo, porque a nossa luta não é contra a carne. Exatamente. A nossa luta, existem forças malignas no mundo. Então, naturalmente, quando a verdade avança, quando a luz avança, essa própria força maligna, ela não vai querer, óbvio, que você avance em falar a verdade, em falar aquilo que é justiça, paz e aquilo que provém do reino. Então, por isso que nós precisamos estar preparados, né? Exatamente. E falar sobre esse assunto é o primeiro passo. Exatamente. Né, que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Então, lá em 1 Pedro 3,14, né, diz assim, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em nosso coração, estando sempre preparados para responder tudo aquilo, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, né? Ou seja, esteja preparado para responder os questionamentos. Por que você é contra a ideologia de gênero? Por que você é contra o aborto? Por que você é conservador? Por que você defende pautas conservadoras? Para você explicar, né? Para a gente ter argumentos, muito além de versículos bíblicos, mas argumentos, né, políticos, argumentos científicos, que a gente possa dar, né? E sempre em amor, sempre com até porque entendimento. Muitas vezes, Arthur, é só uma questão de explicação. Eu mesma, por exemplo, na época que eu não era cristã e não vivia de acordo com a palavra, eu acreditava em várias ideias que eram vendidas na internet. E eu não escutei alguém falando do outro lado, então eu precisava escutar. Então, depois que eu escutei, o conhecimento chegou na minha mente. E a verdade é que liberta, né? Amém. Então, quando a gente for falar com alguém, a gente faça, né? O versículo continua. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, né? Então, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal, né? Então, assim... Uau, forte esse versículo. É forte, né? E... Glória a Deus. Então, 1 Pedro 4,16 fala assim... Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, né? Antes, glorifica Deus com esse nome, né? E aí diz... o que mais que eu posso destacar aqui?
Olha só o que diz aqui, em João 15, 18. Se o mundo vos odeia, Jesus falando, né? Jesus falando. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E né, em outra versão diz, mas porque você não se alinhará com os valores deste mundo, eles irão odiá-lo. Sim. Sabe por que ele te odeia? Porque você não se alinha com os valores desse mundo. Tudo é questão de alinhamento de princípios e de valores. Com essa minha atitude que eu estou fazendo agora, eu estou me alinhando aos princípios e valores desse sistema mundano, ou eu estou me alinhando aos princípios e valores do reino de Deus? Tudo o que você fizer, você fala. Você faça esse questionamento. Porque tudo é uma questão de alinhamento. Que tipo de alinhamento você está fazendo na sua vida? Quando você vende o seu voto, você está se alinhando com os princípios e valores deste mundo corrompido, né? Mas quando eu não vendo meu voto, quando eu denuncio essa prática e não me acovardo diante disso, mas exerço coragem e força para lutar contra isso, eu estou me alinhando aos princípios e valores do reino de Deus, não é? Então, por conta disso, porque pelo fato de eu não estar alinhado com este mundo corrompido, é claro que eu vou ser odiado. É claro que eu vou ser perseguido. Pra que isso? Menina, vende teu voto. Exatamente. Menino. E vai sair os comentários da sua atitude, né? E tem outro versículo que também fala em outra versão, 1 João 3,13, que diz, né? Portanto, amados irmãos e irmãs, não fiquem chocados se sentirem o ódio do mundo. Não é pra gente ficar chocado, não é pra gente ficar admirado, não é nada disso. Isso faz parte. Saiba disso, né? Mas vale a pena, né, Débora? Vale a pena. Porque a gente não... Vale a pena não se omitir. Por quê? Porque quem se omite não herda o reino de Deus. E quem tem a verdade, fala a verdade. Porque isso, por mais que o mundo nos odeie, falar a verdade é um ato de amor. Por quê? Porque na hora que eu vejo que tem algo errado, eu não falo e nem pratico a verdade, eu estou sendo conivente com as trevas. Eu estou sendo conivente com aquilo que eu sei que é morte, que é aquilo que vai ser ruim para aquelas pessoas. Exatamente. Então, assim, realmente, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? Então, se você está sendo perseguido, bem-aventurado. Que bom que você está sendo perseguido, porque você está fazendo alguma coisa. Quem está fazendo alguma coisa está sendo perseguido. Quem não está fazendo nada, quem está se omitindo, não tem perseguição. É um mar de tranquilidade. Dá para ouvir o passarinho cantando, não é? Tudo muito tranquilo, águas tranquilas, até a Polícia Federal chegar na casa dele, né? Enfim. Mas enfim, gente. Então, assim, é algo tranquilo, palavras fortes, mas é assim. Então, por isso que o político hoje, o político correto, ele precisa das nossas orações. Porque ele está sendo perseguido, ele está sofrendo pressões por todos os lados. Simplesmente porque ele escolheu o caminho da verdade. Não é? Então, assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo e disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado! Parabéns! Você está fazendo o seu papel. Você não está se omitindo. O reino de Deus é seu. Simplesmente por isso. Você tem o reino de Deus dentro de você. Você vai herdar o reino de Deus dentro de você porque você não se omitiu. Parabéns! Agora, não fique chocado com a perseguição. Não fique chocado com isso. Porque isso vai acontecer. E que bom que aconteça. Que bom é que aconteça. Porque isso demonstra que você está fazendo o que é correto, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro. E você, Débora, falou sobre o amor, né? Então, assim, que a gente não deixe esse amor se esfriar. Lá em Mateus 24:12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Gente, é muita notícia de notícias ruins que chegam até nós. A mídia está aí, a violência aumentando, a fome aumentando, é a seca, é a corrupção, são escândalos de todos os tipos, né? E a gente não pode deixar que isso faça com que o nosso amor se esfrie, não é? Os políticos que se elegem, reelegem, se reelegem e reelegem, né? Sucessivamente, com base na corrupção, com base na venda de votos, e isso deixa a gente um pouco triste, deixa um pouco a gente cansado de fazer o bem, mas a palavra de Deus diz, não se canse, continue, erga a sua voz, continue com coragem, continue firme defendendo os seus princípios e valores, influencie outras pessoas a pensar como você pensa, influencie você que está nos ouvindo hoje, influencie outras pessoas, seus parentes a não venderem o seu voto, a votarem com discernimento, a votarem com políticos que realmente defendam os princípios e valores que você tanto acredita, né? Então, não deixe esse amor se esfriar. Tenha compaixão da sua cidade. Tenha compaixão de Natal, de Parnamirim. Tenha compaixão do Rio Grande do Norte. Ame o lugar que Deus te plantou. Amém. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa.
pense numa oportunidade poderosa de você fazer alguma coisa e você fazer a coisa certa, que são as eleições, né? Então, que a gente possa ser guiado por esse amor. Porque só assim, através do amor, amor pela nossa sociedade, amor pela justiça, pela bondade, a gente vai poder fazer alguma coisa. Amém. E a principal coisa que a gente pode fazer para mudar a nossa realidade é votando, é participando das eleições, é votando de forma coerente. E depois de a gente votar de forma coerente, aí a gente pode ir para um culto de oração, orar diante de Deus, porque a gente votou de forma coerente, a gente votou de acordo com os princípios e valores que a gente crê, a gente votou em um representante que verdadeiramente vai ter condições de nos representar. A gente votou em um representante que vai ter condições de representar os princípios e valores que eu creio, que a minha família crê, que a minha igreja crê. Amém? Então, assim, que a gente tenha essa coerência. Acabou o tempo da hipocrisia, acabou o tempo da conivência. Não há mais espaço para isso. Amém. O mundo não vai dar mais conta de aguardar a manifestação dos filhos de Deus. É verdade. O mundo anseia para que a gente acorde, né? E para que a gente se manifeste. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é Natal, cujo Deus é o Senhor. Feliz é Parnamirim, cujo Deus é o Senhor. Feliz é o Rio Grande do Norte, cujo Deus... Feliz é o Brasil. Coloca isso, confessa isso na sua casa. Coloca a tua cidade, o teu estado nisso, né? E na hora de votar, vota com coerência. Vota com responsabilidade, com discernimento. Esse é um desafio seu e é um desafio meu. É um desafio de Débora, né? A gente não está aqui para te sugerir candidatos, mas para te orientar, para te educar politicamente, para fazer o que a sua igreja faz, para fazer o que o seu pastor faz, o que o seu padre faz, para falar, para te educar politicamente. Porque é isso que a gente está carente, né, Débora, hoje. Com certeza. E você falando aí, nós temos o maior exemplo de todos, diante de todas as trevas, de todo o poder do inferno. Cristo Amém. Venceu a morte. Amém. Ele venceu a morte por nós, por amor a nós. Amém. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós temos respostas sobre o amor, respostas suficientes para que a gente possa se mover nessa direção. Por quê? Todos os discípulos, as pessoas que tiveram na Bíblia, pessoas que atuam hoje de fato como cristãos, elas têm a capacitação de Deus. Deus não está dizendo, ei, vai lá e faz, a responsabilidade é tua. Ele diz, creia no que eu falo e o meu Espírito Santo vai te capacitar, vai te guiar. Porque se a gente para um pouquinho e diz, Deus, me ensine a votar. Deus, me ensine, Espírito Santo, me capacite a ver. Pai, eu quero que a minha cidade, sabe? Ou, Senhor, se eu fui chamado para ser um político na minha cidade, então Deus, ele nos capacita a enxergar, a ver, porque nós temos o exemplo que é Cristo. Essa sabedoria ele dá, né? Ele vai dar. Então, Cristo morreu por nós e venceu a morte por amor a nós. Então, Amém. que possamos responder esse amor, né, na prática da justiça. Amém. Amém. Então é isso, que a gente possa ser cristão, né, em toda a sua plenitude, né? Porque a nossa fé, ela inunda todas as áreas. A política é apenas mais uma área. E nós vamos ocupar a política. Amém. E nós vamos ocupar a política, né? Então, realmente... Tu vai finalizar? Porque eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Vai se candidatar, Não. Rocha? Gosto muito, né, desse debate, mas atualmente também não sou candidato, né? Nem eu, nem Débora. Mas a gente está aqui realmente só para te orientar, né, a você decidir da melhor forma possível e a entender que o cristão, ele vive pela fé, ele vive pela defesa dos seus princípios, dos seus valores. Não negocie por nada, por nada. Ah, minha avó está precisando de uma UTI, Débora. É uma questão de vida ou morte. Um político, que é um conhecido meu, ofereceu. Será que eu não poderia? Ele fez um favor para mim. Eu vou ter que dar o meu voto a ele? Não negocie. Mesmo em casos assim, delicadíssimos, não negocie, não é? Porque você mais vale a pena. Deus. É. E você tem um Deus, né? Você não precisa de um político corrupto quando você tem um Deus fiel. Né? Então, assim, você pode orar, né? Agora, a sua oração precisa ter base em atos concretos. Porque a fé sem obra é morta, né? A gente só diz que crê. A gente canta louvores tão bonitos na nossa igreja. Levanta mãos santas, né? Levanta as mãos santas, louvando ao Senhor. Mas, no dia anterior, em que houve as eleições, a nossa mão se sujou de sangue.
porque a gente votou em candidato abortista, porque a gente votou em um partido que defende aborto. São vidas. Eu declaro essa situação cessando, né? Essa Amém. situação de incoerência cessando. Você não vai ser mais incoerente, Amém. né? Que a gente não seja mais incoerente, que a gente não seja mais esse tipo de hipócrita. Porque a fé sem obra é morta. Deus não tem nenhum compromisso em ouvir orações hipócritas, né? Deus, ele quer realmente orações verdadeiras. Deus, ele quer realmente o seu coração. Deus, ele quer realmente você de corpo inteiro. Ele quer ser o Senhor da sua vida. O Senhor das suas decisões. E o voto é uma decisão política. Deixa ele te governar, peça a instrução, peça a sabedoria, investigue o seu candidato e faça a melhor opção, de forma coerente. E aí depois você pode orar, você pode declarar, você pode exercer sua fé, porque você está sendo coerente com Deus e com você mesmo. E com a fé que você diz ter. Amém. Que crédito tem uma palavra com hipocrisia? Uma palavra que não condiz com os seus atos? Que crédito tem? Nenhum, né? Nenhum. Então, Deus, com certeza, por Ele ser a verdade e defender tudo aquilo que é verdade, porque Ele é a verdade e a sinceridade, que nós possamos ser como nosso Pai, ser como nosso Deus, praticantes da justiça. Amém. Glória a Deus. Amém. Olhe, eu aprendi muito, Arthur, e eu vou estudar mais, confessar aqui para todos vocês que eu vou estudar mais sobre fazer isso aí que você falou, realmente dar um Google mais investigativo, procurar realmente entender, estar dentro desses assuntos, porque eu gosto muito de ler a palavra, sabe? Mas é necessário também que a gente entenda o que está acontecendo à nossa volta. Então, eu aprendi muito. Eu espero que quem assistiu, quem escutou até aqui, tenha também aprendido através da sua vida. Muito obrigada. De nada, Débora. É isso. Vamos seguindo adiante, sempre, né? Declarando, né, que a nossa nação é do Senhor, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o Deus do Brasil é o nosso Deus, né? É possível a gente resolver muita coisa, é possível a gente ser a resposta de Deus para essa geração, porque na verdade nós somos a solução. Eu e vocês somos a solução para esse mundo corrompido. Esse mundo está esperando a gente, está esperando uma atitude nossa, um voto mais consciente da nossa parte. E isso a gente vai dar, e isso a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir, a gente vai ser mais sal, mais luz, e vamos iluminar mesmo, vamos realmente destruir as trevas, né? E vamos realmente diminuir esse processo de apodrecimento, porque o mundo ele vem se apodrecendo a cada dia mais, né? Mas a gente tem esse compromisso de retardar essa velocidade de destruição do mundo, porque nós somos luz, nós somos sal, né? Tudo... levando essa palavra do Senhor. Amém. Enfim. Que possamos sair do sofá de telespectador, assistindo sempre o jornal e reclamando e murmurando, e sair também dos comentários. A gente fica muito ali nos comentários. Ai, porque isso não melhora. Vamos ser agentes da transformação. Exatamente, agentes da transformação, né? E não apenas uma igreja espectadora. Né? Não somos uma igreja espectadora, não estamos assim alheios à política. Não. Nós sabemos nosso papel, nós sabemos que somos a solução para esse mundo e nós seremos com atitudes concretas. Amém. Que vai muito mais além do que uma oração, que vai muito mais além do que uma declaração profética, que vai muito mais além do que qualquer coisa, porque é um estilo de vida. Amém. Viver pela fé é um estilo de vida que exige de nós uma postura baseada em atitudes firmes, corajosas, baseada em um comportamento firme e corajoso. E isso nós seremos, isso nós vamos continuar tendo. Nós vamos continuar manifestando isso para o mundo e sendo a solução para o mundo. Eu olhar para você e não você dizer assim, eu sou crente. Aí, sim, ele disse que é crente, boca, né? Mas aí eu ver você agindo realmente no padrão de Cristo, dizer, ei, aquele ali é um discípulo de Cristo. Exatamente. Amém. Obrigada, Arthur. Muito obrigada. Espero você mais vezes aqui, como eu aprendi. E eu espero que você aí de casa também tenha aprendido. Amém. Amém? Bom, o podcast Deus e Débora fica por aqui e até a próxima.